sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. Que te detens de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, a vitória diante de seu olhar está. Porque te detens de amar, saber que não pode viver pra odiar, e o medo já toma conta outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou, parece que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parece que vem só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, em coragem o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, em coragem o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Porque te detens de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, e a vitória diante de seu olhar está. Porque te detens de amar,
as portas do céu se abrirão e os anjos de Deus mensageiros são, mensageiros a inspirar transformações e de pregar e orar e vigiar, vivendo o amor, compreendendo o Pai.
Boa noite para todo mundo. Boa noite. Silêncio, né? Até nenhuma música. Silêncio. É o silêncio da onda, não das nossas vozes. Boa noite, todo mundo, muito bem-vindos nessa quarta-feira. Alguém aqui pela primeira vez hoje? Hoje não tem ninguém. Então bem-vindos. A gente vai ter a palestra hoje do nosso colaborador Rony. Vai demorar mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos. Para quem não conhece, depois a gente vai fazer a passe no quartinho aqui do lado. A gente pede para guardar em silêncio, desligar um pouco os celulares, enquanto que a gente está na palestra também, enquanto que a gente está esperando depois, para a gente serenar um pouco, meditar, né, se dar esse tempo de encontrar esse silêncio, né, no nosso coração, né, chamar o Jesus para dentro da nossa vida. Essa horinha é muito importante para nós. A gente pede também para trazer a sua aguinha, né? Antes a gente dava um copinho com água na passe, né? Agora a gente não faz mais, a gente pede para cada um trazer a sua garrafinha, que você pode levar para casa também, até melhor, né? Porque você traz a água purificada para casa, pode dividir com as pessoas ou ir tomando ao longo da semana. Tem alguns recadinhos.
Hoje começa a educação infantil, vai ser de quartas-feiras à noite e de sábados à tarde também, durante a palestra. Para quem deixou seu filho, depois da palestra, você sobe lá e pede e busca seu filho com a Letícia ou a Vitória. A partir da semana que vem, dia 7 de junho, terça-feira, às 9 horas, também vai recomeçar a palestra de manhã, né, de terças-feiras, como a gente também já estava fazendo antes da pandemia. E com isso a gente está voltando todos os nossos trabalhos como era antes, né? Muito bom. Então, para quem também tem vontade de ajudar, de alguma forma de trabalhar, por favor, não deixe de falar, porque a gente sempre precisa de ajuda, né? É muito bom ajudar o próximo também. E também vai ter o Bazar de Inverno, que é um grupo beneficente do Tecendo Amor, que são trabalhadores da casa, que fazem trabalhos, vocês já devem ter visto, né? Vários crochê, etc. Vai ter 2 dias, dia 25 de junho e dia 29 de junho, que é uma quarta-feira e um sábado. Então, ao longo do mês a gente vai estar falando. E seria muito bom se vocês também podem visitar para ajudar a casa um pouco. Então vamos já serenando um pouco. Eu vou ler aqui essa mensagem 194 do Minutos de Sabedoria. O mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações, que atraem as vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e noviças. Fale sempre a respeito de coisas belas e boas. Comente o bem e as ações nobres e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria e de bem-estar. Assim você vê, né? É importante a gente não falar mal sobre ninguém. Então, convido a vocês de fechar os olhos. Vamos fazer uma respiração bem profunda, deixando todas as preocupações do dia, tudo que a gente fez do lado. Vamos inalando devagarinho. E fazendo uma exalação. Vamos pensar em Jesus Cristo e perceber o silêncio que está aqui presente nessa sala, essa paz que envolve todo o nosso corpo físico e espiritual, essa paz que tanto vimos buscar aqui. E vamos agradecer por poder participar desta palestra, deste momento, hoje à noite, aprender um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Vamos pedir intuição para Rony, para que ele consiga passar a mensagem clara para nós e para que nós tenhamos também a concentração, a flexibilidade para realmente interiorizar e aprender e aplicar ao longo da nossa vida, crescendo cada vez um pouco, aceitando os desafios, aprendendo sobre compaixão, amor ao próximo. Então, assim, muito agradecido, Senhor, abrimos os trabalhos de hoje à noite.
Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Com microfone? Sem microfone. Sem. Com. Vai fazer barulho hoje. Maravilha. Nas últimas semanas algumas pessoas se penalizaram, né, pela nossa situação, que resolveram ajudar. Né? Quero agradecer aqui aos amigos. E é legal isso, né? A gente vê muitas oportunidades aqui no centro, na casa, na rua, para ajudar dentro das nossas possibilidades. Isso é espetacular. Aproveitar as oportunidades é muito legal. E o processo seletivo foi difícil ou não? Não foi, né? Foi só chegar, né? E se propor, é isso. Então foi muito legal. Então hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o sofrimento, filosofar um pouco sobre isso. E foi legal discutir o assunto, né? Estudar o assunto, porque no meio da conversa, né? Lá em casa sozinho, né? Claro, nós e os livros, a gente lembrou de uma palestra sobre a felicidade, né? Que a gente fez algumas semanas atrás aqui. Então, quando a gente fala de felicidade, né? A gente propôs essa reflexão, né? O que é a felicidade? Ela não tem uma métrica exata, porque tem gente que tem tudo e é infeliz, tem gente que não tem nada e é feliz. E o contrário também acontece. Gente que tem tudo e é feliz, e gente que não tem nada e é infeliz. Talvez por esse motivo, ou talvez por outros motivos. Então, a felicidade é uma relação bem pessoal. E o que é o sofrimento? Vamos lá. Alguém aqui está sofrendo de verdade? Aí a pergunta já é meio provocativa, né? Quer dizer que tem um sofrimento de mentira? Será que tem? E aí a gente vai relativizar o sofrimento também, né? Isso vai ser natural. Então, o que é o sofrimento? Vamos lá, tentar conceituar. Essa é a parte em que vocês participam. Uma dor muito grande? Uma dor grande é o sofrimento. Quer dizer, uma pequena... Sofrimento. Dá para aguentar, né? Uma dorzinha aguenta. Se aumentar muito, aí fica difícil, aí vira sofrimento, incomoda, né? Então esse é um dor física, né? Em geral. Geral física. Obrigado, médicos, farmacêuticos, pesquisadores, etc, infectologistas. Obrigado, né, pela colaboração. Para quem já leu aquele livro, O Século dos Cirurgiões, todo médico, todo mundo que lida com a saúde deve ter lido, né? Eu não sou, mas né, me chamou a atenção. Uma cena assim, dantesca, né? Dos infernos, né? Que é aqui, né? Dos infernos, né? Relativamente falando. O livro começa descrevendo uma cirurgia no século, sei lá que século, 16, 17, logo antes da anestesia ser descoberta, né? Ou inventada, né? Tudo bem. Então, tá lá o paciente, não lembro o que ele tinha, mas tanto faz, né? depois da cena, tanto faz. Amarrado, totalmente amarrado, com todos os orifícios do corpo com xilocaína, a xilocaína existia, um pedaço de madeira amarrado na boca, porque ele ia ser rasgado sem anestesia, né? É uma cena assim horrível. E todos ali dispostos a ajudar a pessoa, né? Imagina se fosse para... É um livro ou um filme? É um livro, O Século dos Cirurgiões. Começa assim, nem os estudantes de medicina aguentavam uma cena dessa, né? E aí o livro começa a descrever como é que a anestesia foi descoberta, né? Que nem foi para um médico. Mas não importa. Seja bem-vinda, né? A nossa. Uma parte do sofrimento é essa. A parte que talvez a gente mais conheça, o sofrimento físico. E aí, é de Deus ou não é de Deus o sofrimento? Nós sofremos
porque é natural ou a gente provoca, daria para evitar? Como é que é essa relação com o sofrimento? O sofrimento, Inevitável. ele é inevitável. Ainda bem que existem vários tipos de sofrimento, né? A gente quer conceituar aqui para a gente sair hoje sabendo que tem sofrimentos que não dá para evitar, mas tem outros que dá. E se a gente conseguir perceber a diferença entre eles, a gente vai evitar um monte de dificuldade. Esse é o nosso objetivo hoje. Será que a gente vai conseguir? Vamos lá, sem sofrer, hein? Vamos até o fim. Bom, como é que Deus inventou, né, a história da gente viver, né? Colocou a gente num corpo físico que se deteriora, né? Isso é inevitável. Dá para evoluir sem encarnar? Dentro da doutrina espírita, não. Tem que encarnar. Aí vamos imaginar lá nas cavernas, faz tempo. A gente vai lembrar disso se a gente fizesse um trabalho aí de lembrar do passado, a gente ia lembrar dessas fases? Dizem os espíritos, no livro dos espíritos, que a gente não vai lembrar. Assim como a gente não lembra dos primeiros dias da infância, né? A infância espiritual, a gente não vai lembrar. Mesmo porque não teria muita utilidade, né? Para que lembrar da gente lá sofrendo lá para achar comida, matar os animais, né? Tipo os crudes, né? Não tem muita vantagem lembrar disso. A nossa situação lá era difícil, por natureza. Aí precisava comer. Como que fazia para comer? Dava um jeito, o instinto mandou, o instinto resolveu isso. E como é que a gente sabia que precisava comer? Pela dor. Como é que a gente sabia, hoje, né, inclusive, como é que a gente sabe que tem que comer? Tem pessoas disciplinadas aqui, não tem? Se estiver aqui, podem se manifestar, que não precisam sentir fome, né? 3 horas. Né? Se disciplina para isso. Mas já imaginou se nós tivéssemos um manual de instruções sem fome, sem nenhum indicador orgânico, e a gente seguia certinho assim? A gente faz isso com o carro, né? Com o carro a gente faz isso. Tem lá 30 mil quilômetros e tal. Mas o carro não tem dor. O que o carro tem? Um monte de painelzinho ali, indicando o que está acontecendo, ficar vermelho, ficar azul. Nós não temos isso. Nós temos a dor para isso. Então, se tem alguém aqui da saúde, vai dizer o que sobre a dor? Está doendo? Ótimo, sinal que está funcionando. Então, nós vamos sentir a dor, o incômodo, para quê? Para trazer a nossa vida para o equilíbrio. Está com fome? Você vai lá, come e volta para o equilíbrio. Está com sono? Dorme e volta para o equilíbrio. Nós vamos viver um equilíbrio dinâmico. Um equilíbrio para organizar a vida. Então, nesse sentido, a dor é um processo natural. A gente é que vai piorar as coisas. Se a gente não come, se a gente não dorme, se a gente não se cuida, aí nós vamos piorar a situação, a nossa situação de dor. Mas a dor, ela passa a ser um processo natural. Bom, aí a gente passa dos 50, ou dos 60, dos 70. Bom, quanto vivia um ser, nós, né, lá na época das cavernas? Dizem as estimativas, aí, os estudos, 13 anos. Tá bom demais, né? Para viver aquela vida tá ótimo. Depois, a vida humana foi prolongando. E há cerca de 200 anos atrás, o ser humano passou a viver muito mais. Mas muito mais mesmo. De uns 40 anos de expectativa de vida, saltou para uns 70, 80 anos. Nós vivemos muito mais. Isso tem a ver com as condições de saúde, mas também tem a ver com umas mexidinhas lá no mundo espiritual. É possível, de repente, a vida humana se expandir desse jeito, né? Mas é isso, nós estamos vendo cada vez mais. E vamos, naturalmente, né, trabalhar mais, exercitar mais. Tem uma correspondência proposital, né, relacionada a isso. Muito bem, estamos nós aqui vivenciando. O que é? Vamos pegar aqui um conceito de saúde trazido pelo nosso grande Emmanuel.
Aliás, esse livrinho aqui, Pensamento e Vida, ele coloca aqui no prefácio, que alguém perguntou para ele, algum espírito amigo, se não tinha aí uma cartilhinha aí, né, pra gente seguir. Aí ele escreveu esse livro, baseado numa cartilha lá no mundo espiritual. Contém 20 itens super interessantes a respeito da nossa vida e bastante profundos. Um deles é a saúde. Ele diz assim: a saúde pode se comparar com uma residência que denuncia as condições do seu morador, ou como um instrumento que reproduz em si mesmo o cuidado ou a falta de cuidado das mãos que o executam. E aí então não é mais tão natural assim, né? Ou seja, não é mais tão natural que a gente sinta determinadas dores, porque é a nossa casa que está sendo mal cuidada. Quando a gente passa dos 50 anos, dos 60, pode ser antes também, né? Claro, acaba acontecendo. A gente começa a sentir certas dores do envelhecimento. E vai chegar uma hora que o corpo não vai resistir. Por mais que a gente viva, e por mais que a gente cuide, vai chegar uma hora em que o corpo ele se deteriora, né? E aí, as dores do envelhecimento são naturais? Algumas são muito naturais, muitíssimo naturais. Algumas são pioradas por nós, né? Claro, sem dúvida que isso vai acontecer. Mas elas são absolutamente naturais. Então, a primeira conclusão da noite é que a gente não vai conseguir fugir do sofrimento. Do sofrimento natural, a gente não vai conseguir se livrar disso. E Deus quis assim, porque convida a gente à disciplina. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu não curtia muito escovar o dente, né? Alguém conhece alguma criança que gosta? Não sei se tem. Aí os pais falavam, né? Se você não escovar, vai ficar, né? Vai ficar ruim e tal. E aí a gente escovava, né? Por consciência. Não, é obrigação. Os pais obrigavam a gente a escovar. Mas se a gente não cuidasse, todos os dias, a gente ia ter determinadas complicações. Assim como todos os outros itens da nossa vida. Se a gente não se alimentar direito, se a gente não fizer o que tem que fazer, se não dormir direito, nós estamos sendo convidados a nos disciplinar. E com essa beleza que é a repetição de determinadas lições. Todos os dias. Todo dia tem que escovar o dente. Todo dia tem que limpar a casa. Todo dia tem que fazer comida. Todos os dias. E Deus poderia ter feito diferente. Tem animal aí que come de 3 em 3 meses. Olha que maravilha. Eu estou a fazer almoço a cada 3 meses. E nesse intervalo faz outra coisa. Mas nós não somos assim. Fazer almoço a cada 3 meses, perfeito. Comer a cada 3 meses, não. É que tem animal que só precisa comer a cada 3 meses. Nós não somos assim. A gente come todo dia. Deus criou desse jeito. E Ele achou que isso era bom. E provavelmente é mesmo. Todos os dias vamos ter que fazer algo repetidamente. E isso acaba formando o nosso caráter. Daqui a pouco a gente vai ver a questão de outros sofrimentos. E vamos concluir que a repetição, né, faz muito bem para nós. Vamos pegar aqui então essa imagem está bem clara, né? Bem clara, né? Que tem algo fora da pessoa e tem algo dentro da pessoa, né? Tem algo que diz respeito ao nosso exterior, e a maioria das nossas dores físicas diz respeito a algo que está acontecendo no nosso exterior. Não tenho controle sobre isso. Vou envelhecer, não tenho controle. Vai chover, não tenho controle. Vou sentir fome, não tenho controle sobre isso. O meu exterior, ele é natural e incontrolável por mim.
porque isso pertence à natureza. E aí nós vamos ter nosso mundo interior para a gente refletir em que aspecto as nossas dores exteriores estão afetando o nosso interior. As dificuldades que a gente vivencia, as restrições que a gente vive, elas precisam se tornar dores morais. A falta, exemplo, né? A falta de comida, eu não almocei, ela se transforma naturalmente numa dor moral. A falta de moradia, por exemplo, que é um fenômeno exterior, ela se transforma automaticamente numa dor moral. O envelhecimento, as doenças que a gente vive, elas se transformam em dores morais automaticamente? Como é que é essa relação? Isso aqui é uma escultura de um artista, bom, tá em voga, né? Um artista ucraniano, mas foi sem querer, né? A pesquisa não foi essa. Mas é um artista ucraniano, mostra aqui dois adultos, né? Mas internamente tem ali as crianças, né? Que estão ali querendo se encontrar, querendo resolver, né? Se resolver. Os adultos não se conversam, mas as crianças, aquela pureza que está ali dentro da pessoa, sim, eles querem se encontrar, querem se resolver. Em que aspecto os nossos sofrimentos exteriores vão se refletir em nós? E a gente precisa concluir aqui que quanto mais nós estamos próximos da matéria, quanto mais afins da matéria, mais a gente vai sofrer o efeito de um sofrimento físico e vamos transformar isso num sofrimento moral. Então, o resultado disso é que as dores que nós vamos sofrer naturalmente na vida vão se transformar em desespero, em angústia, em depressão, sendo que ela não necessariamente deveria ter esse resultado. Nós poderíamos passar por determinados sofrimentos e ficar numa boa, entender isso. Processo de envelhecimento, mais natural do que isso não pode haver, e muitas pessoas não levam isso numa boa, e se desesperam e querem conter o tempo a todo custo, sendo que isso não é possível fazer. Processos de depressão ligados à pobreza, à falta de comida, a sofrimentos que são exteriores, mas que afetam a pessoa definitivamente. Isso é algo que está relacionado ao espírito. Porque, vamos pensar, né? Todas as grandes almas que passaram pela vida, a gente pode enumerar todas elas sim não estavam nem aí para as questões materiais. Nenhuma delas. Jesus falou que não tinha uma pedra onde encostar a cabeça. Ele não estava preocupado com isso. E isso não afetou ele. Ele não estava ali triste, assim, que pena, não sei o que eu vou comer hoje. Não estava preocupado com isso. E todas as outras. E uma delas, né, inclusive, Francisco de Assis, que tinha recurso. Era de uma família rica. E ele abriu mão disso, porque ele viu que não precisava disso. A tarefa dele era outra. Nunca se viu afetado por isso. Então, no nosso pensamento hoje, a gente identificar como é que esses fenômenos exteriores nos afetam. Queremos discutir aqui como é que a nossa relação com a dor. A gente gosta da dor? A gente reconhece a dor como um fenômeno natural e de aprendizado, inclusive? A gente se submete à dor espontaneamente e se abre para ela, para que ela tenha para ensinar? Parece que não. E a gente estava estudando, inclusive, na segunda-feira, né, no nosso grupo de estudo,
que os deuses mitológicos, eles gostavam de fazer a gente sofrer, né? Ok que isso poderia corresponder ao nosso comportamento, né? O exemplo é a questão do inferno, né? Os bons não iam para o inferno. Pelo menos essa é a lógica que a gente aprendeu ao longo do tempo, o inferno mitológico, né? Do ponto de vista, né, dessa figura simbólica que é o inferno. Uma pessoa boa não ia para o inferno. A justiça, nesse caso, funcionava muito bem. Só que esses deuses, quem controlava esse fenômeno, esse processo, era sempre alguém que gostava de impor sofrimento a nós. E aí, a nossa conclusão no grupo era de que, na verdade, nós estávamos transportando um sentimento que é nosso para Deus ou para os deuses. Porque é isso que Deus deveria fazer com os maus, não é? É o nosso pensamento. Deus deveria impor um sofrimento, porque a pessoa é ruim mesmo. Tem mais é que punir ela do pior jeito possível. Então, esse era mais uma criação, nós colocando em Deus um pensamento que é nosso, uma imagem nossa. E Deus hoje, né, com mais calma, mais tranquilidade, raciocinando sobre isso, Deus não impõe sofrimento como punição gratuita, como se Ele estivesse bravo com a gente. Esse é um pensamento que é nosso, essencialmente nosso. E nós, talvez a gente ainda pense nisso, que a natureza está revoltada, e parece mesmo que está, né? Só porque a gente está acabando com a Amazônia, pô, não é um motivo, né? Mas a gente, é como consequência disso, na verdade é uma consequência de mexer no clima, de mexer nos processos naturais da vida. Então vai haver uma reação, mas a gente coloca sentimentos nas coisas. A natureza não está brava, isso não se aplica a ela, ela simplesmente está reagindo a ações que são nossas. Isso é bastante natural. E Deus também não está bravo com a gente quando a gente tropeça, a gente tem uma doença, a gente tem algum sofrimento qualquer. Deus não está bravo. Esse é um sentimento nosso que nós atribuímos a Ele. E isso não faz nenhum sentido. O que faz sentido é que a nossa existência fique recheada de dificuldades e de provas como desafios que a gente tem que vencer. Isso é parte natural da nossa existência, muito natural. O problema é que nós gostamos de tornar a coisa mais complexa. E aí é que surgem os sofrimentos que não são nem um pouquinho verdadeiros. Então, sofremos porque tem doença, tem fome, tem miséria, tem dificuldade. Isso é natural. Agora tem uma sequência de sofrimentos que são todos voluntários. A gente gosta de sofrer. E eles estão atribuídos a quê? De onde nascem esses sofrimentos? Nós sabemos identificar eles com precisão? Sim? Não? Talvez? Sabemos identificar os sofrimentos que nós produzimos porque a gente gosta. E é ruim falar isso, né? Mas se a gente não gostasse, a gente já teria parado. Simples. Então vamos pensar num ambiente hostil. O trânsito. Alguém fecha você. Você tem várias opções. Várias opções. Deixa. Vamos falar todas as positivas primeiro, né? Deixa quieto. Não tem mais nenhuma. Conta até 10. Vai com Deus. Respira, né? E aí, amigo, né? Canta. Né? Canta a música no ar. Várias opções, né? E tem as outras também.
enfiar o carro pôr o carro pra cima dele, buzinar. É opcional? Se a gente responder que não, aí nós temos um problema, né? Porque quem é que está controlando? Quem é que está responsável pela máquina aqui? Pô, aí nós estamos cedendo a um instinto, a um impulso que não faz sentido nenhum, porque não é bicho, né? Se nós estivéssemos na floresta lutando pela sobrevivência e de repente até outro ser humano, a gente poderia até justificar, foi sobrevivência, foi instinto, poderia até justificar. Não sei se é colar, porque vai chegar num nível que o instinto tem que ser controlado por nós e não deixar ele fluir assim à toa, né? Assim, livremente. Então, fiquei com raiva. Lógico que ficou, mas a raiva ela é sua. Ela não te possui. Você que possui as emoções. Então, é opcional. Ah, não aguento. Ok, tem que aguentar. E aí aí a outra pessoa também reage, né? E aquela confusão. De repente sai no noticiário. Isso acontece com os outros, né? Mas aquele que saiu no noticiário também pensou isso. Estava pensando isso naquela manhã, que ele saiu de casa, numa boa, falou tchau para a família. Ele também pensou a mesma coisa. Não, só acontece com os outros. Mas naquele dia aconteceu com ele. Deixou fluir. E era um sofrimento assim, desnecessário. Não precisava ter feito nada disso. Exemplo drástico, né? Mas, vamos pegar um exemplo mais comum, né? Você ficou assistindo aquela série à noite. Um episódio só, né? Não, só mais um, pai. Só mais um. Aí, 3 horas da manhã, aí você acorda atrasado para ir para o trabalho, para a escola. Aí você chega lá, é nervoso, aí, né, irritado. Sofrimento. Desnecessário. Aí no outro dia o que você faz? De novo, gente. De novo. Aí você gosta. Essa é a conclusão. Adoro sofrer. E aí tem esse sofrimento que você diz que é se enganar, que só afeta você mesmo, né? Eu fumo, mas eu só perturbo a mim mesmo. O que não é verdade, né? Porque a gente vive em sociedade, isso nunca é verdade. Aí você resolve falar as verdades para alguém. Falar as verdades. Essa frase é ótima. Eu vou falar a verdade. Não posso ficar quieto. Essa é uma relação assim de extremo personalismo, né? Porque é você que detém a verdade, né? E você vai falar e o outro vai ser derrotado pelo seu argumento, que é indefectível. Palavra bonita, né? Não falha. Aí você fala. E aí você cria uma inimizade. Aconteceu isso numa eleição aí, passada, né? Tava lá no Face, né? Aí um amigo bem politizado escreveu assim: até a eleição, muitas amizades serão abaladas, né? Não é possível, né? Porque isso levantou um alerta assim pra mim, né? Eu vou deixar isso acontecer com os meus amigos? Os amigos têm o direito de pensar do jeito que eles querem pensar, né? Eu penso do jeito que eu quiser, voto em quem eu quiser, e eles votam em quem eles quiserem. E a gente permanece amigo, porque a eleição, o mandato do cara lá dura 4 anos, talvez 8, 16, sei lá. Mas a minha amizade com ele já dura mais do que isso, 20 anos. Não vou fazer isso. Aí eu deixei essas notícias de lado. Deixei de lado, não vou mais nem ler. E aí preservei a amizade. Eu acho que eu tomei a decisão correta, né? Porque o sofrimento que eu poderia causar a esse meu amigo e a mim mesmo, ficando com raiva e tal, é voluntário. Não ia ganhar nada com isso. Aliás, vai perder bastante. Sofrimentos voluntários. Não precisa de nada disso. E se a gente pegar a origem dos sofrimentos, elas têm origem, basicamente,
nos nossos defeitos, nos nossos vícios morais. Tem duas grandes raízes, nos ensinam os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Quais são as duas grandes raízes dos nossos sofrimentos? Tem um amigo meu que dizia que era uma só, que se chamava orgulhismo. Se o orgulhismo juntou tudo, né? Juntou tudo, orgulho e Juntou. egoísmo. Porque eles são realmente, às vezes, vão se combinando ali. O orgulho e o egoísmo, se fosse inútil, Deus não tinha permitido que existisse. Tem lá o seu momento. Preciso me manter. Aí eu uso um pouquinho de egoísmo, né, nisso. Tem uma hora ali que ele vai ser prejudicial. Tem sua função ali e tal, beleza. Egoísmo, ele tem várias características, né? Egoísmo pessoal, familiar, tal, tem tudo isso. E tem o seu papel ali, se ele for comedido, né? E é natural, porque nós temos isso. Nós temos egoísmo, nós temos orgulho. Em algum momento ele vai ser prejudicial, ele começa a gerar problemas. E então, nós vamos concluir que 90%, não sei se estou sendo otimista, ou estou subestimando, né, dos nossos sofrimentos tem a ver com isso. 90%. É só pensar. Isso é uma análise que cada um tem que fazer, uma autoanálise. Pensar naquilo que incomoda, naquilo que está trazendo sofrimento, e de onde surgiu. Como é que faz para resolver isso? Há sofrimentos que são naturais e que vêm das outras pessoas, né? Isso também é importante. Vem do outro. Quando vem do outro, tudo bem. Não foi você que fez, né? Se você não tem nenhuma participação, fique tranquilo. Então, Jesus, por exemplo, ele não provocou a crucificação dele, ou provocou. Se ele não tivesse ido para Jerusalém, né? Por que ele foi lá? Por que ele foi lá? Por que ele foi expulsar os caras lá, os vendilhões lá? O pessoal ficou incomodado com isso, né? Pô, vai tirar o nosso ganha-pão aqui? Ficar falando que ele é rei dos judeus? Ele tinha que fazer isso, né? Bom, a culpa não foi dele, porque ele tinha que promover algumas mudanças, ele tinha que falar algumas coisas ali, tinha que fazer algumas coisas diferentes. E quando ele saía no sábado, que era um dia santo para os judeus, e curava, né? Fazia o bem, ele não podia fazer isso. Certas coisas ele teve que mexer, assim como vários outras almas nobres tiveram que mexer. Mexer com o estabelecido que é ruim seria uma obrigação nossa. Se a gente não mexer com o que está com a cabeça das pessoas e eventualmente até provocar situações, conflitos, não é que a gente vai promover o conflito, ele vem naturalmente. Se você se impõe dentro de uma nova proposta para defender, vamos usar um exemplo hoje, né? Se você vai defender as minorias, você vai criar conflito. Se você for ser a voz que vai defender os menores, pedir justiça, pedir igualdade, pedir mais igualdade social, igualdade de riquezas, você vai causar conflito. Isso é natural. E isso na sociedade, dependendo da situação, é uma obrigação nossa. A gente tem que ir atrás disso. Se alguém nos atacar, a culpa é nossa? Eu estou pedindo justiça, estou querendo aqui, vou sair por aí falando que tem que fazer o bem, tem que respeitar as pessoas, e alguém nos ataca. Provavelmente eu não tenho culpa nisso. Se eu estou pensando no bem com sincera convicção e tranquilidade e usando os argumentos da paz, da tranquilidade, e eu sou atacado por isso,
provavelmente eu não vou ter nenhuma culpa nisso. Se eu não tenho culpa e o mal veio da outra pessoa que vai me causar sofrimento, qual é a recomendação? Devolve o presente. Bate também, né? Esse método, se defender, ok. Não precisa apanhar não, pode se defender. Que a gente aprende nas lutas, né? Nas lutas milenárias, né? Para defesa, se defender é o que a gente ensina a criançada lá da comunidade. Brigam o dia inteiro, né? O dia inteiro brigando, uma coisa assim. Aí a gente fala, para com isso e tal. Ah, mas ele que começou. Aí a gente diz, e você continuou. Tem que parar. Você não precisa sofrer nada. Você pode se defender. Aprenda a se defender. Mas atacar não. Isso que a gente tenta mostrar ali. Nem sempre funciona. Mas a gente vai insistir. Provavelmente não vai ser culpa nossa. E todas as vezes que alguém se levantar contra nós, pelo motivo que for, porque o mal ele existe aí na sociedade. Se esse mal acontece e nos atinge, nós podemos ficar com a consciência tranquila. Aí a gente quer destacar aqui uma personagem em particular. Já viram aquele... uma brincadeira, né, que faz, né, uma experiência social, né, que chama a pessoa para uma entrevista. Aí fala assim, ó, você vai ter que ficar trabalhando, né, cuidando das pessoas aqui 24 horas por dia. E a pessoa, mesmo que a pessoa seja ingrata com você, que te trate mal, você tem que cuidar. E você não vai ter férias. E não vai ter salário também. Que isso? Que absurdo, que emprego é esse? Ele fala, você vai ser mãe. Coisa, né? Ele choca todo mundo. Mãe é aquela coisa, né? Coisa boa, né? Deus estava assim inspirado, só que ele também pegou pesado, né? Pegou pesado, porque mãe sofre, né? Só que vamos juntar os pais também, né? Todos os voluntários aí que se abrigam, né? Que resolvem abrigar alguém. Vamos pegar um caso como exemplo, né? O caso da mãe do André Luiz, do livro Nosso Lar. Ela está lá numa colônia superior, né? Não tem muitos detalhes assim, da vida dela enquanto encarnada. Inclusive, eu tenho uma dúvida, se alguém souber, qual é o nome da mãe do André Luiz. Acho que ninguém sabe, tá? Eu acho que no livro não tem. Esqueci. Se alguém souber, manda aí um direct aí pra gente. Bom, tá lá ela conversando com o André, não permanece com ele e o André foi resgatado, né, por interferência dela, né? E olha só, né, uma interferência que durou anos, né? A gente, não sei se a gente tem tanta dedicação assim, né? Vamos fazer prece por alguém. A gente faz uma, né? 2 no máximo. 8 anos de prece Sua mãe, né? até conseguir, né? É impressionante mesmo, né? Bom, aí lá pro final do livro ela comenta sobre os planos futuros para a família, porque o pai do André Luiz não estava muito bem assim. Ele tinha lá uns lances com umas mulheres e tal, né, que nada bom. A gente pode até achar normal, normal isso, mas não é não. Bom não é. A gente não pode ficar normalizando assim, o erro dessa forma. Pode acontecer, mas assim, bom não é. Tipo, não tem problema. Tem sim. Olha a situação dele. Provavelmente ele desencarnou antes do André Luiz. E muito tempo depois, quando o André Luiz já estava na colônia, ele ainda estava nas regiões inferiores. E aí a mãe do André Luiz comenta, nós vamos voltar à Terra. Eu vou receber ele e as 2 meninas como filhos. Aí pergunta, ela vai sofrer? Está sofrendo, né? Porque deve estar encarnados nesse momento. Para que ela vai fazer isso? Que culpa que ela tem no cartório?
Alguém disse para ela assim, ó, você foi muito ruim no passado e portanto você vai reencarnar lá e receber todos eles. Ok, ela não era perfeita, não era espírito puro, mas por que ela fez isso? Puro sacrifício, puro amor. E quando ela sofrer, assim como todas as mães que estão aqui presentes, pais aqui presentes, e sofrerem, foi por dedicação, por escolha, e é um sofrimento que tem que trazer alegria. É o sofrimento dos justos. Embora seja muito difícil, a gente sabe como é, muito difícil, é o sofrimento que tem que ser abraçado, respeitado. E a gente, né, todos nós, né, pais, mães, todos aqueles que estão sofrendo na ingratidão, na dificuldade, que a gente busque Deus nesses momentos, porque é só de lá que vem esse consolo, com certeza. Bom, nossa relação com a dor, ela muda ao longo do tempo. Então, hoje a gente pode imaginar que é impossível suportar determinadas situações. E a gente fica olhando os nossos amigos, vizinhos, ou outro, né, passeia pela vida e observa os sofrimentos e pensa que seria impossível de aguentar. E fica pensando, não é possível que uma pessoa aceitou isso, né? Dizem os espíritos que na hora da escolha das provas, o espírito vê as coisas diferentes. E essa é a única explicação possível, né? Como é que alguém aceita passar por determinadas provas, né? É porque o pensamento é outro, né? A perspectiva é muito outra. Então a gente mergulha na nossa experiência carnal, aceitando, né? Aceitando determinadas circunstâncias. É claro que olhando daqui, vocês não vão conseguir fazer isso, né? Porque a gente não consegue ver o sofrimento, né? Mas tem, né? E não é que seja bom isso, que haja necessidade de sofrer. O sofrimento ele vem naturalmente, e a gente passa por isso mesmo. Não há necessidade do tipo, eu vou lá no centro porque eu estou muito mal. Pode vir quando está bem também. Pode vir ajudar, pode vir se energizar, ficar melhor ainda, agradecer. Não tem necessidade de estar em sofrimento. Mas eventualmente nós estamos. E a melhor coisa que a gente faz é compreender de onde vem, o que tem para nos ensinar. Essa é a melhor coisa. A gente quer finalizar já falando aí que os PPTs eles atrapalham um pouco, né? Foi bom não ter nem usado. A gente fica mais livre, né, para falar. Mas a gente queria lembrar aqui o grande Francisco de Assis, né, mais uma vez. Porque a gente rejeita a dor, né, rejeita o sofrimento. Mas vai ter um momento que a gente vai aceitar. E vai até querer que isso aconteça. E é estranho isso, né? Pensar assim, eu quero sofrer. Claro, não é por um motivo inútil. Dizem os espíritos também, se você impuser um sofrimento a você, pega um chicote e fica aí se martirizando, para que serve isso? Para nada. Vai fazer outra coisa. Pega a sua energia e vai lá trabalhar com as pessoas que precisam. Vai fazer outra coisa. Não fica se martirizando. Isso não serve para nada. Você sacrifica o seu egoísmo, o seu orgulho. E isso sim, tem bastante resultado. Mas ficar aí se martirizando, sentar aí no milho, tem outras formas de tortura, né, que inclusive na religião, né, isso, eu espero que isso tenha... Já acabou? Não, tem, né? Tem. Enfim, a gente ainda vai chegar lá, né? De você saber
aonde que está o verdadeiro sacrifício? E não é do corpo. Ok que você pode abrir mão, se eu não vou mais comer determinada coisa, mesmo que você goste, eu vou abrir mão disso, daquilo, porque é um exercício de sacrifício, que é importante, porque um dia o médico vai dizer para você, ó, você vai ter que parar. Então é legal isso, espontaneamente você abrir mão de certas coisas. Mas o verdadeiro sacrifício não está nas coisas da matéria, ele está em outros lugares, ele está no desejo, até se expressam na vida física, mas tem muitos sacrifícios que ele é silencioso, né? É bem silencioso. E aí nós vamos ter grandes almas a nos ensinar que aceitaram e quiseram o sofrimento. E talvez a mais nobre de todas elas, podemos citar aqui 2 casos, né? Podemos citar Pedro e Francisco de Assis. Estão relacionados, né? Os dois tiveram... Francisco de Assis não foi... teve uma morte natural, né? Pedro é que foi crucificado. Mas quando ele ia ser crucificado, lembrou do mestre, né? E aí fica difícil a gente rejeitar a dor depois de Jesus, né? Antes de Jesus era tranquilo, né? A gente falava assim, eu não vou sofrer, eu quero sofrer. Mas depois de Jesus, fica difícil a gente manter essa referência com a dor, porque ele suportou tudo numa boa. Ficou lá numa boa, e foi a pior das coisas que podia acontecer, inclusive com alguém que não tinha culpa nenhuma. Então, ele estragou todas as nossas desculpas naquele dia do Gólgota. E aí a gente passou a ter que suportar a dor com resiliência, com respeito a Deus, sem se revoltar. E aí quando Pedro sabe que vai ser crucificado, ele não aceita ser crucificado de pé, porque isso não seria digno, porque Jesus foi crucificado com a cruz para cima, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Sem se preocupar, ele não estava preocupado com a dor, mas com a representação daquilo e pensando em Jesus. Francisco de Assis, né, que teve uma morte natural, uma vida brilhante, né, uma vida assim, inspiradíssima. Quando ele chega no fim da vida, ele tem um desejo de ter as marcas do Cristo. E aí conta-se, a gente espera muito que isso represente, seja mais do que um simbolismo, que ele realmente, um fenômeno que a gente entende, né, que pode acontecer, ele realmente aparece no final da vida com as marcas do Cristo nos pulsos. Claro que ninguém precisa ser crucificado, nada disso, mas ter as marcas do Cristo no trabalho, no esforço, isso sim, a gente deveria desejar isso todos os dias, ter as mãos marcadas nesse sentido, todos os dias a gente deveria querer isso. Abraçar aquilo que é mais difícil, embora haja um chamamento assim, para a comodidade, porque é fácil, para aquilo que é tranquilo, é só apertar um botão, é só ligar que alguém vem. A gente deveria começar a rejeitar determinadas coisas, porque não tem crescimento. Se não houver trabalho, não tem crescimento. Em alguns momentos, se não houver aprendizado, vem a dor. E se não houver dor, a gente não tem o aprendizado que a gente necessita. Nossa reflexão é essa sobre a dor. E se a gente não tiver com dificuldade de nenhuma natureza, a gente costuma dizer que nós temos um problema. Porque é da natureza ter dificuldades, ter problemas. Não vamos procurar, não precisa procurar, elas vêm até nós, naturalmente. E quando ela vier, a gente entender que é para o nosso crescimento. Abraça a dificuldade, abraça a dor, porque ela está indicando o que tem que ser feito. E se a gente sair daqui sabendo qual é a diferença entre o sofrimento que vem da natureza e aqueles que a gente cria, vai ser uma coisa muito legal, porque o sofrimento que a gente cria, eles nem precisavam existir. Compromisso? Fechou? Beleza? É isso. Obrigado.
nossa prece final. Vou convidar novamente a fechar os olhos. Vamos pensar em Jesus. Jesus Cristo que está aqui no meio de nós. Que nos acolhe com tanto amor, tanta luz, tanto paz. Vamos perceber esse amor aqui nesse salão, envolvendo cada um de nós, acolhendo as nossas dores, os nossos sofrimentos. Vamos entregar as nossas mãos nas mãos deles e ter muita fé que Ele está nos ouvindo. E vamos entrar em contato com o nosso poder de doação, com o nosso amor em relação ao outro, porque cada um de nós tem a luz e o amor que conseguimos doar a todos que necessitam. Então, primeiramente, vamos doar a pessoa que está sentada ao nosso lado, atrás de nós, na nossa frente. Vamos se permitir de dar, de doar. Vamos criar uma luz, juntar as nossas luzinhas e criar uma luz grande que envolve todo esse salão, que traz um carinho para cada um que se encontra aqui. E vamos sentir essa força e aumentar essa luz para toda essa casa, envolvendo cada um, cada espírito encarnado e desencarnado que se encontra aqui. E assim vamos permitir que essa luz cresce cada vez mais, envolvendo as casas dos vizinhos aqui do lado, a rua, o bairro e toda a cidade de São Paulo. E cada vez mais vai crescendo, vai envolvendo o estado de São Paulo e todos os estados do Brasil inteiro. Vai crescendo igual uma bola, de cima para baixo, para todos os lados, envolvendo assim todos os mares, as florestas, todos os países e todas as pessoas, os hospitais, todos aqueles que sofrem. Vamos vendo a nossa planeta Terra como se fosse uma bola toda iluminada. E vamos doando aos professores, aos governantes, aos médicos. Vamos doando àqueles que vivem nas ruas, aos doentes, aos idosos, os prisioneiros e aqueles que sofrem muito de fome, de medo, de dor, de solidão.
E assim vamos agradecer, Senhor, por poder doar, por ter essa força e por ter uma casa, por ter família ao nosso lado, mesmo que tenham pessoas que nos tragam desafios, dificuldades, mas vamos doar a eles, doar o nosso amor e pedindo que você os envolva com muito amor também. E assim, com muita humildade, te pedimos, Senhor, que você nos fortalece, que você nos ilumina, para que aceitamos a dor que vem, para que conseguimos compreender aonde precisamos trabalhar e para que realmente evoluímos e vamos em frente com muita fé. Deposita, Senhor, seu amor nos nossos lares, nos nossos familiares, nos nossos locais de trabalho. E nessa casa, para que cada vez mais as pessoas consigam compreender a força do amor, da compaixão e da caridade. Que assim seja, graças a Deus.